o maior animador de televisão de todos os tempos. Não existe uma única pessoa no Brasil que não conheça o ícone da televisão brasileira chamado Silvio Santos. Encantando a todos por mais de 60 anos, Silvio Santos revolucionou o Brasil, não só como um comunicador extraordinário, mas também como um dos maiores empreendedores que o nosso país já teve. A origem humilde de um dos apresentadores mais carismáticos e bem-sucedidos da televisão brasileira é uma história fascinante e inspiradora. A nossa história de hoje é sobre um camelô do Rio de Janeiro que construiu um império bilionário e se tornou um dos maiores ícones da história da televisão. Já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal, porque nós vamos te contar toda a trajetória da lenda chamada Silvio Santos. No dia 12 de dezembro de 1930, nascia na rua Bem-TV, bem próximo ao Arco da Lapa do Rio de Janeiro, um menino chamado Cenoura Bravanel, o Silvio Santos. Os pais do Silvio, Alberto e Rebeca Bravanel, haviam vindo de muito longe para morar no Brasil, mais especificamente de uma região da atual Grécia. Silvio Santos foi o primeiro dos 6 filhos do casal. O rei da TV começou a construir o seu império ainda no ensino fundamental, quando ele e o seu irmão Léo iam para as ruas do Rio de Janeiro trabalhar juntos. Com um dom especial para a comunicação e um carisma fora do normal, ele era um comerciante nato. Silvio Santos vendia apetrechos e pequenos objetos nas ruas para ganhar o seu dinheiro, profissão que conhecemos hoje como camelô. Um dos primeiros produtos comercializados por Silvio nas ruas foram as capinhas de título de eleitor e canetas, já que o Brasil passava por um processo de redemocratização naquela época e as pessoas iriam poder votar novamente. Já imaginando um futuro fora das ruas, ele e o irmão guardavam parte do dinheiro das vendas para pagarem os seus estudos, com o valor que eles pouparam. Silvio Santos conseguiu estudar negócios na Escola Técnica de Comércio Amário Cavalcante. O trabalho como camelô também era uma forma de ajudar nas contas de sua casa, pois os pais estavam enfrentando dificuldades financeiras com a loja da família na época. O primeiro contato que ele teve com o entretenimento foi ainda na sua adolescência, quando Silvio Santos venceu um concurso de locutores em uma rádio local com 14 anos de idade. Ele conseguiu emprego, mas acabou abandonando e voltando para as ruas, já que o seu salário de um mês na rádio era o mesmo valor que ele conseguia trabalhando alguns dias na rua como vendedor, algo em torno de R$ 120 na época. Foi durante esse concurso da rádio que ele adotou o pseudônimo de Silvio Santos. Ele imaginou que Cenoura Bravanel não era um nome muito marcante para se usar como locutor. O nome Silvio já era usado pela mãe dele desde que ele era criança, então ele se acostumou bem rápido com o pseudônimo. Silvio completou a maioridade e decidiu se alistar nas Forças Armadas Brasileiras. Ele serviu na primeira turma de paraquedistas treinados no Brasil de forma voluntária. Silvio Santos passou quase um ano servindo às Forças Armadas do Brasil e foi dispensado como um ótimo paraquedista. Ele voltou para casa em 1949 e resolveu não arriscar mais vender produtos na rua sem autorização, já que agora ele era maior de idade. Silvio então resolveu levar a ideia de ser locutor bem mais a sério, já que ele já havia tido contato com a rádio há algum tempo atrás. Apesar dele ter uma certa experiência como radialista por conta do concurso que ele havia ganhado, ele não teve muitas oportunidades quando resolveu ser locutor, chegando até a trabalhar de graça no seu primeiro emprego na Rádio Mauá. O talento que ele tinha para conquistar o público foi logo notado, e Silvio Santos conseguiu trabalhar em outras rádios do Rio de Janeiro durante os anos. Foi em 1953, enquanto ele trabalhava na Rádio Continental de Niterói, que o seu dom para empreender veio à tona novamente. Antes da ponte Rio-Niterói ser construída em 74, a forma mais rápida de se viajar entre os dois pontos era através da balsa, que demorava algo em torno de 30 a 40 minutos para fazer o trajeto. Silvio Santos pegava a balsa Rio-Niterói todos os dias de manhã para ir ao trabalho e à noite para voltar para sua casa. Se você já viajou de transporte público, sabe a chatice que é viajar todo dia no mesmo trajeto. E foi durante esses momentos de tédio que ele e um amigo tiveram a ideia de colocar alto-falantes com músicas dentro da barca para animar as viagens. Foi então criada a rede Guanabara de propaganda, que fazia anúncios de produtos durante as músicas no trajeto da balsa. Como você deve imaginar, a inovação foi um sucesso e como um homem que sempre pensou à frente do seu tempo, Silvio Santos foi além no seu novo empreendimento, pois algum tempo depois ele instalou um bar dentro da barca, além de ter iniciado um bingo com alguns prêmios para quem consumisse no seu estabelecimento. O negócio dentro da barca
Barca deu tão certo que ele largou o emprego na rádio para se dedicar ao seu empreendimento integralmente. E para a infelicidade de Silvio, a Barca acabou quebrando algum tempo depois e ficaria parada por 3 meses seguidos. Silvio Santos, que havia investido alto no seu negócio, se afundou em dívidas por conta dos pagamentos que ele tinha que fazer entre funcionários e fornecedores. Ele se mudou para São Paulo em 1954 a convite de um amigo, que o indicou para trabalhar na Rádio Nacional, onde Silvio Santos conseguiu emprego como locutor. Silvio logo nutriu uma grande amizade com o radialista Manuel da Nóbrega, pai de Carlos Alberto da Nóbrega. Manuel e Silvio apresentaram juntos um programa na rádio chamado Cadeira do Barbeiro. Ele ainda arranjou outro empreendimento no seu tempo livre na rádio. Silvio Santos organizava apresentações de circo nas regiões próximas de São Paulo, onde ele era o apresentador dos espetáculos. Já com todas as suas dívidas do Rio de Janeiro pagas, Silvio resolveu investir em mais um empreendimento. Esse é bem mais conhecido atualmente, o famoso Baú da Felicidade, que naquela época era propriedade do Manuel da Nóbrega, que vendeu a empresa para o Silvio, que investiu todas as suas economias para que o baú desse certo. Para você ter uma noção de como Silvio Santos é um gênio do empreendedorismo, o Baú da Felicidade começou a sua história premiando os seus compradores com bonecas para crianças, e em menos de 5 anos se tornou tão bem sucedido sob o comando do Silvio que passou a premiar os seus assinantes com geladeiras, televisores e até mesmo carros e casas. A popularidade de Silvio Santos, que crescia mais e mais a cada dia, levou ele para a televisão pouco tempo depois, estreando em 1961 no programa Vamos Brincar de Forca da TV Paulista, que se destacava dos outros pelo bom humor e carisma de Silvio, além do modelo do programa ser bem parecido com o espetáculo de circo. A estreia de Silvio na TV fez tanto sucesso que pouco tempo depois ele já tinha o seu próprio programa em horário nobre, o programa Silvio Santos, que passava todo domingo do meio-dia às 2 da tarde. O programa Silvio Santos é considerado o segundo programa brasileiro da história com mais tempo no ar, estando sendo exibido por nada menos que 60 anos. Vem aí o programa mais feliz, mais animado da televisão brasileira, o programa Silvio Santos! A TV Paulista foi comprada pela Rede Globo em 1966 e, para permanecer no ar, Silvio Santos alugou o horário do seu programa na grade da Rede Globo. Mas a parceria logo virou uma competição, porque como o Silvio não fazia parte da emissora, algumas empresas preferiam anunciar diretamente com o Silvio Santos e outros com a Globo, o que se tornou uma disputa entre quem conseguia mais anunciantes. A situação com a Globo ficou insustentável durante os anos 70 e Silvio Santos acabou indo para a TV Tupi em 1976, onde ele ficou com o seu programa até 1980, que foi quando ele resolveu dar a sua cartada final. Enquanto o Silvio Santos, apresentador, animava os domingos da Tupi, o Silvio Santos, empresário, almejava se tornar o seu próprio patrão, pois nessa época ele já havia adquirido partes da TV Record, chegando a ter 50% da emissora durante os anos 80. Ele também já tinha o seu próprio estúdio de televisão, a TVS Rio, que transmitia simultaneamente o programa Silvio Santos junto com a TV Tupi e que mais tarde passou para a TV Record. Silvio Santos conseguiu em 1981 a concessão para os canais TV Tupi de São Paulo, a TV Marajoara de Belém, a TV Piratini de Porto Alegre e a TV Continental do Rio de Janeiro, através de um decreto do presidente Ernesto Geisel. Com essas 4 grandes cidades transmitindo seu programa, chegou o grande momento de Silvio Santos realizar o seu sonho de construir uma rede nacional de televisão. Essa união das 4 redes de TV de Silvio Santos foi nomeada de Sistema Brasileiro de Televisão, que você deve conhecer por SBT. Silvio Santos já tinha um império gigante quando o SBT surgiu, sendo dono de uma construtora, uma financeira, uma concessionária de carros, da publicidade Silvio Santos, além de várias outras empresas que ele já tinha parte ou era dono. Os programas criados por ele e por sua equipe revolucionaram o formato da televisão brasileira, gerando outros grandes programas de auditório que ainda hoje fazem parte da grade das maiores redes de televisão. Pode-se dizer que Silvio Santos foi o pai de grande parte dos apresentadores brasileiros, como Celso Portiolli, Eliana, Ratinho, Raul Gil, Gugu e dezenas de outras celebridades que alcançaram a fama nacional devido à oportunidade que o Silvio Santos deu. O SBT, que surgiu com 4 redes de televisão, hoje já conta com mais de 100 emissoras de TV espalhadas pelo Brasil, alcançando quase 5.000 cidades brasileiras. A emissora
emissora é a terceira maior do Brasil em termos de audiência, estando atrás da Rede Globo e da Rede Record, respectivamente. O SBT já esteve em segundo lugar por bastante tempo e foi ultrapassado pela Record recentemente. Lembrando que o SBT é só um dos empreendimentos de Silvio Santos, que tem mais de 30 empresas relacionadas ao seu nome e acumula uma fortuna de 1,6 bilhão de reais. Mas nem tudo foram flores na vida do rei da TV. Ele teve vários momentos em que teve que ser bem forte para seguir focado no seu objetivo, como no falecimento do seu irmão Léo, que acompanhou o Silvio em todos os momentos de sua vida. Léo faleceu em 11 de fevereiro de 1981 devido a um câncer. Outra pessoa importante da vida de Silvio que faleceu devido a essa doença foi a sua primeira esposa, a Cidinha, que faleceu em 1977. Silvio Santos também correu risco de vida em 2001, quando ele e sua família foram feitos de reféns dentro da sua própria casa por um bandido. O acontecimento, que parou o Brasil, teve um desfecho feliz após 8 horas de negociações. Outro marco histórico da vida do apresentador foi quando Silvio Santos resolveu se candidatar à presidência do Brasil em 1989. Ele logo se tornou o líder das pesquisas na época e tinha grande chance de ganhar as eleições, mas o partido que ele estava concorrendo acabou sendo retirado da campanha por conta de irregularidades. Já na casa dos 90 anos, Silvio Santos já não está mais à frente do seu programa por motivos de idade e de saúde. Hoje quem está no comando do programa é a sua filha Patrícia Abravanel. E mesmo que ele já não esteja mais animando os domingos do Brasil, uma coisa é certa: Silvio Santos revolucionou a televisão brasileira, sendo um grande empresário, apresentador impecável e um ótimo patrão, pois todos os que tiveram a oportunidade de trabalhar com o Silvio dizem uma única coisa sobre ele, que a simplicidade e a sua humanidade são extraordinárias. Ele conseguiu transformar a sua realidade e de todos ao seu redor com muito carisma, humildade e perseverança. Esteve por mais de 6 décadas fazendo parte dos domingos de milhares de pessoas no Brasil. A televisão brasileira tem muito a agradecer a esse grande ícone da TV. E se existe uma pessoa que pode ser considerada como o seu rei, essa pessoa é com toda certeza o eterno Silvio Santos. E essa foi a história de um dos maiores ícones da televisão brasileira, o Silvio Santos. Se esse vídeo te acrescentou algum fato sobre a vida dele que você não conhecia, a gente pede que você deixe o seu like e considere se inscrever no canal, porque toda semana a gente posta mais histórias como essa. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui, um grande beijo e até a próxima história.